Olá, que bom estar com você para aprender verdades da Bíblia. Chegou a hora de viver algo novo e para isso vamos estudar sobre o plano da salvação. Talvez você se pergunte, preciso ser salvo de quê? Você talvez nem tenha consciência de que precisa ser salvo, mas olhando ao redor e vendo tanta injustiça, violência, crimes, tantas doenças, sofrimento e tristeza, talvez você se pergunte como sobreviver a tudo isso. Quem poderá salvá-lo deste mundo tão mau e com efeitos tão arrasadores? Sim, existe alguém que pode salvar você. A Bíblia afirma que Deus, em seu grande amor, providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Todos os problemas deste mundo existem por causa do pecado. E Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar do pecado e da morte, que é a consequência final do pecado. Então, qual provisão Deus fez para salvar o homem? O primeiro texto que nós vamos ler hoje está escrito em João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso! Ele fala do amor de Deus e da salvação. E para entendermos melhor esse verso, é importante saber por que a Bíblia fala em plano de salvação. Você sabe que só existe salvação porque existe a perdição. Ou seja, uma pessoa só poderá ser salva se estiver perdida. Então, antes de você entender o plano da salvação, é preciso reconhecer que você é um pecador. Eu sou uma pecadora. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 5:12 diz: Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia é clara ao dizer que todos nós somos pecadores. Não há dúvidas de que somos pecadores. Um outro texto de Romanos 6:23 diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a primeira parte do verso de Romanos 6:23 é que o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe uma grande consequência, a morte. Mas que tipo de morte? Qual é a morte que é o salário do pecado? Se você analisar Apocalipse no capítulo 21:8, você vai ver que a morte que a Bíblia se refere é a morte eterna. A morte eterna aparece na Bíblia como sendo o salário do pecado. Ou seja, como você e eu somos pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna. Certamente, nós não queremos morrer eternamente. Então, Deus entra em ação para salvar a mim e a você da morte eterna. Deus intervém para salvar você, para resgatar você. E a única maneira de salvar o ser humano da morte eterna era Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Porque o pecado nos trouxe uma dívida e essa dívida era impagável. Nenhuma pessoa poderia pagar, nem mesmo um anjo poderia pagar. A única maneira era através da morte de Jesus. O próprio Jesus descreveu a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O profeta Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, faz uma profecia, e essa profecia anuncia a primeira vinda de Jesus.
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Jesus veio, nasceu e se tornou um de nós, Deus conosco. E em Hebreus 4,15 diz que Jesus em tudo, como nós, foi tentado. Aqui Jesus passou pelo que eu passo, pelo que você passa. Ele sentiu o que eu e você sentimos. Ele viveu o drama da humanidade. Ele pôde vivenciar na prática aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivenciamos todos os dias. Ele veio com um propósito. Ele veio para morrer em seu lugar e para salvar você. No livro de Isaías, no capítulo 53, 3-6 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus foi preso, julgado, condenado, carregou uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi colocado em uma cruz e nela Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. Jesus morreu para salvar a mim e a você. Com o sacrifício, Jesus pagou o preço do pecado e nos livrou da morte eterna e nos deu o direito de ter a vida eterna outra vez. O primeiro texto que nós lemos diz que Jesus nos amou de tal maneira, com um amor tão grandioso, que deu a sua vida em nosso lugar. E agora? O que nós podemos fazer diante de algo tão grandioso? Chegou a hora de viver algo novo. E para isso você precisa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E você não precisa esperar ser uma boa pessoa, uma pessoa perfeita, porque você não pode ser perfeito por você mesmo. Não espere que os seus problemas sejam todos resolvidos. Não espere até que a sua enfermidade passe. Não espere até que a sua dívida financeira se acabe. Venha até Jesus do jeito que você está. Não importa quão longe você tenha ido. A graça salvadora de Cristo te alcança onde você está. Em Atos, no capítulo 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Jesus ama você. Você é muito especial para Ele. Por isso Ele morreu por você. Por isso Ele se entregou por você. Por isso Ele foi até a cruz por você. Tem um hino que eu gosto muito, que ele diz assim: junto à cruz há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar para ti. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de boas novas. Deus amou você de tal maneira que morreu na cruz por você e depois ressuscitou por você. E agora Ele intercede por você e em breve, muito em breve, Ele vai voltar para buscar você. Hoje, você quer aceitar Jesus e experimentar algo novo em sua vida? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Jesus faz novas todas as coisas. Ele quer transformar você. Nesse momento, eu quero orar por você. Mas antes eu quero te lembrar,
Não importa quão longe você foi, não importa o tamanho do seu pecado, foi por você que Ele morreu. Se no mundo inteiro existisse apenas você, Ele teria vindo, Ele teria pago o preço da morte, o preço do pecado, para salvar você. Você é único, você é amado e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você viva algo novo na presença dEle. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal e experimente o que Ele tem para você. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Ti, na Tua presença, para entregar a nossa vida, para Te aceitar como nosso Salvador pessoal, para Te agradecer, porque o Senhor veio e sofreu todas as dores, passou por tudo o que nós passamos, experimentou tudo o que o pecado fez e faz na nossa vida, para nos libertar e para nos dar a vida eterna. Senhor, que a cada dia nós nos lembremos que se o nosso pecado é grande, a Tua graça é ainda maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigada, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. Perdoa os nossos pecados e transforma-nos em filhos Teus, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para amanhã estar novamente conosco para aprender mais sobre as verdades da Bíblia. E não esqueça, Jesus ama você e Ele veio aqui nesse mundo para te salvar. Até mais!